Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Elson e hoje a gente vai fazer uma revisãozinha, né, de inglês, certo? Então a revisão que a gente vai fazer é justamente sobre o Simple Present, tá? Que foi o assunto que a gente trabalhou aí, certo? E agora a gente vai fazer uma revisão para você poder então assistir numa boa, poder pausar, fazer as suas anotações, tirar prints e assim vai, tá bom? Vamos lá então? Bom, então vamos pegar a nossa famosa apresentação, que é essa que vocês estão vendo na tela, tá? E aí a gente vai primeiramente definir para que serve aí, né, o nosso Simple Present. O Simple Present, ele tem a função, então, né, de expressar verdades universais, né, ou indicações habituais, sentimentos, desejos, opiniões e assim vai, tá? Essa é a função do Simple Present. Também a gente vai utilizá-los junto com alguns advérbios, né, que são esses que vocês estão vendo aí na tela agora. Esses advérbios aí são advérbios que indicam um tempo. Então, muitas vezes, quando você quer indicar uma ação que está acontecendo agora, ou indicar uma frequência com que essa ação é cometida, então você vai precisar utilizar, então, esses advérbios, certo? Bastante simples aí. Então, a gente tem o now, que significa agora, always, que significa sempre, o never, nunca, today, que é hoje. Bom, na realidade, eu suponho que muitos de vocês, né, já conheçam esses advérbios aí. Eu vou tirar um pouquinho a câmera para você tirar um print. Aproveite agora para tirar um print para você ter armazenado aí no seu celular para que você possa consultar depois, ok? Muito bem, então vamos continuar aqui. Bom, a próxima tela ali, ele vai dar alguns exemplos, então, de frases no Simple Present. Então dá uma olhadinha ali então, tá? A primeira ali é He plays soccer very well. Então nós estamos expressando uma verdade, uma circunstância verdadeira. Então nós temos uma sentença verdadeira aí, tá? Ele joga futebol muito bem. A segunda oração, She loves chocolate. Ela ama chocolate, também expressando uma situação verdadeira, ou que é pelo menos a pessoa ali está expressando, né, é uma realidade. A terceira, They go to school in the afternoon. Tá? Eles vão para a escola de tarde. Também, nesse caso aí, é o Simple Present, porém, afirmando uma ação habitual. Né? Eles vão para a escola de tarde. Quer dizer, então, existe um hábito, um costume, né, deles irem para a escola à tarde. Certo? A quarta questão, você pode observar a presença aí, inclusive de um advérbio de tempo. Always read the newspaper in the morning. I always read the newspaper in the morning. Eu sempre leio o jornal de manhã, também indicando aí uma uma frequência com que essa ação ela é cometida, certo? E finalmente na quinta, we generally travel to Brazil in December. Geralmente nós viajamos para o Brasil em dezembro, também indica uma ação rotineira, tá certo? Então, justamente essa ação, né, o Simple Present cumprindo a sua função de expressar situações que acontecem com uma certa frequência. Bom, a conjugação deste verbo é uma coisa bastante simples, né? E ele vai variar, segundo o que a gente já conversou ali, de acordo com a pessoa em que estamos conjugando. Na realidade, só haverá alteração na terceira pessoa do singular. Você se lembra disso? Né? Então, dá uma olhadinha aí também, tá? Aqui a gente vai ter justamente o verbo, olha aí, opa! Então, vamos falar, claro, né, primeiramente das formas afirmativas aí, tá? Então, vamos ver como é que fica, então. Agora sim, tá? Então, aqui eu tenho conjugado aqui o verbo to work, né? E também temos os pronomes relativos a esse verbo aí. Vamos começar com os pronomes? Então, dá uma olhadinha ali nos pronomes, tá? Dentro dos pronomes, a gente vai encontrar a seguinte situação. Eu estou falando agora dessa tabelinha aqui, certo? Vamos conversar sobre essa tabelinha, tá? Então, nós temos ali os pronomes, que é uma coisa já recorrente, todo mundo já conhece, já sabe como é que funciona, né? Então, temos a primeira, a segunda e as terceiras pessoas do singular, no inglês, então a gente utiliza 3, tá? E depois, mais para o finalzinho, temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural, certo? Então, nós temos ali o I, que corresponde a eu, o you, que corresponde a você, o he, que corresponde a ele, o she, que corresponde a ela, e o it, que muitas pessoas têm uma certa dificuldade de compreender, mas é bastante simples, né? O it é utilizado para coisas e animais desconhecidos, né? Ah, então, professor, então o gato que eu tenho aqui em casa, eu não devo utilizar o it?
Não, você não deve utilizar o it porque ele não é um animal desconhecido. Você sabe quem ele faz parte da sua família e mais ainda, você sabe qual é o gênero dele. Então você pode utilizar, se for um gato, você vai utilizar então o he. Se for uma gatinha, você vai utilizar o she. O it é para animais que você não conhece, animais na rua, certo? O it, ele é, assim, vamos colocar algumas aspas aqui, ele seria mais ou menos o que nós chamamos de pronome neutro, né? Porque de fato ele não vai indicar não dá nenhuma noção de gênero. Se você observar, ele vai indicar também objetos, né? E desde quando que o objeto tem gênero, né? Nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra e nem no Brasil. Mas aqui no Brasil os objetos têm gênero. Tanto é que se você pegar o teu celular, você vai logo perceber que a gente utiliza o artigo o, é o celular, né? E não algum gênero ali neutro, tá? Então, na língua inglesa, nós temos o it, que ele faria a função ali mais ou menos de um pronome neutro, certo? Bom, agora a gente vai para o segundo quadrinho, né? Para o segundo quadrinho, na verdade, a gente vai para o primeiro, né? Tá? É que eu vou apagar aqui, tá? Então, a gente vai falar agora desse quadro aqui. A gente vai tratar agora, tá? Da conjugação do verbo to work, certo? É esse que a gente vai dar uma olhadinha aí, tá? Então, olha só, to work. Então, I work, né? Depois vem you work, você pode observar que o verbo ele se mantém inalterado, né? Tá certo? Ao contrário aqui no Brasil, se fosse eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Você pode observar que há mudanças, né? Mas no inglês não há. Só vai haver mudança mesmo, né? Quando a gente for se referir a terceiras pessoas do plural. Vou até mudar aqui a cor, ó, para a gente poder fazer um certo destaque, certo? Então, quando a gente estiver utilizando as terceiras pessoas do singular, esses carinhas aqui, vão exigir uma certa mudança. E aí você vai observar logo que eles foram acrescentados a eles um Szinho. Então, em vez de ser he work, fica então he works. Em vez de ser she work, ficou she works. Em vez de ser it work, fica então it works, certo? Depois ele volta ao normal, fica então he work, you work e they work. Então, já sabe que na terceira pessoa do singular nós temos uma pequena alteração. Vamos dar uma olhadinha em outros exemplos aqui, tá? Mas antes de a gente falar dos exemplos, eu queria que a gente comentasse um pouco sobre essa terminação. Como eu falei para vocês, tá? Os verbos, eles, na terceira pessoa do singular, é acrescido de um S. Mas depende também da terminação desse verbo. Por exemplo, se o verbo terminar, ó, dá uma olhada aqui em cima. Se o verbo terminar em O, em Z, SS, CH, SH ou X, nós vamos acrescentar então um ES no final do verbo, tá? Então, ó, a gente vai acrescentar um ES caso ele tenha essas terminações que vocês estão vendo aí. Dá uma olhadinha aqui, ó, tá? Nós temos alguns exemplos. Então, temos ali o verbo to teach, né, que é ensinar. Então, ele termina em CH, como você está observando ali. Então, vai ficar teaches, tá? Depois, to watch, que o watch também termina em CH, então fica watches. To push, que é empurrar, alguns pensam que é puxar, mas não é empurrar. Então, ele termina em SH, então é pushes, tá? To kiss, que é beijar, você pode observar que nós temos a terminação SS, então fica então kisses. E depois nós temos ali to go, que termina em O, né? Então, já que termina em O, segundo a terminação ali, a gente vai colocar S, fica então goes. E to fix, que termina em X, fica fixes, que significa consertar, tá? Compreendido? Só você memorizar isso aí que vai dar certo, tá? Agora nós temos outras terminações também. Dá uma olhadinha aqui, tá? Os verbos terminados em Y, precedidos de consoante, ó, precedido de consoante, então a gente vai então tirar o Y e vai colocar IES. Olha ali o exemplo ali, tá? Então nós temos o verbo to fry, que é fritar, né? Então ele terminou em Y e antes do Y nós temos um R. Então temos uma consoante, não é isso? Então a gente tira o Y e bota IES. Então vai ficar, então fica fries, né? To fly, fly também termina em Y e antes do Y nós temos uma vogal. Perdão, temos uma consoante, o L. Então a gente tira o Y e acrescenta ali IES. Então fica flies.
Tá? To study, nós temos o Y e antes do Y temos um D, que é uma consoante. Então tira o Y e bota IES. Simples, né? Vai ficar então studies. E finalmente ali o verbo to worry, que é se preocupar, nós temos antes do Y também temos uma consoante. Então tira o Y e bota IES, fica então worries. Compreendido? Tá tudo tranquilo aí? Então vamos passar adiante, então, né? Agora, os verbos terminados em Y, mas que são precedidos de vogal, eles seguem a regra geral. Dá uma olhadinha ali. To say, que antes do Y tem um A, uma vogal, então ele fica, então, says. Ele não muda, não causa nenhuma alteração diferente do normal. Ele segue a regra geral. Assim como o to play, que nós temos o Y também, mas antes do Y nós temos, então, uma vogal, não uma consoante. Nesse caso aí, a gente vai ficar, então, plays. Tranquilo, né? Muito bem, vamos adiante. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Deixa eu tirar um pouquinho aqui a minha câmera para que vocês consigam visualizar, né, corretamente aqui, tá? Então, veja só. Eu até marquei, só para a gente, né, ver um pouquinho com mais detalhe, eu marquei as frases, coloquei em negrito, todas as frases que utilizam a terceira pessoa do singular. Né? Por quê? Porque você já sabe que na terceira pessoa do singular nós temos um acréscimo do S. Né? Claro que você deve sempre observar que, dependendo da terminação desse verbo, a gente não bota apenas um S, a gente bota ou IES ou bota ES. Então fica atento aí que a gente vai observar também esse detalhe. Dá uma olhadinha ali. Na primeira frase, né, então nós temos ali I live in Brazil, então eu moro no Brasil. Não há nenhuma alteração nesse caso, tá? Do verbo live, né? Depois, a segunda, você pode observar que ele já começa ali com a terceira pessoa do singular, que é o he, tá? Então, você já sabe que vai haver alterações no verbo. Então, he teaches Spanish at the university. Eu não vou falar a tradução, porque já está a tradução ali, você pode tirar um print a qualquer instante aí, tá? Na terceira ali, não há alteração do verbo, o verbo ele permanece a mesma coisa. They prefer Italian food. Na quarta, está marcado ali, você pode ver que está em negrito, porque ele começa também ali com o pronome da terceira pessoa do singular, she. Então, she watches. Esse, nesse caso, vem do verbo watch, terminação CH. Nesse caso, quando a terminação é com CH, a gente tem um acréscimo de ES e não apenas S, né? Então, she watches TV every day, tá? A quinta ali utiliza a primeira pessoa do plural, não tem alteração no verbo. Então fica we like to go to the beach during the week, certo? A sexta, ele está utilizando a terceira pessoa do singular, with, que é para coisas ou animais desconhecidos. Então, it pushes the door when it wants to get in. Ele ou ela, a gente não sabe, pode ser um cachorro, pode ser um gato, né? Empurra a porta quando quer entrar. Então, nós temos do verbo push, que termina em SH, né? E aí a gente já sabe que, segundo essa regra, ele vai terminar em ES. 7. You always arrive late. Você sempre chega atrasado. Não há nenhuma alteração, porque nós estamos usando ali a segunda pessoa do singular ou do plural. Aí não dá para perceber, né? A oitava. She always kisses her grandma before leaving. She é a terceira pessoa do singular, né? Então vai ter o verbo kiss, né? Que termina em SS. Pela regra a gente deve colocar ES. Então, she always kisses her grandma before leaving. O nono também tem a terceira pessoa do singular, que é o he. Então, he goes, que vem do verbo go, né? Terminação O, a gente acrescenta S. He goes to the gym on weekends. Tá? E para finalizar aqui a décima, she fixes her car by herself. Nós temos o she, que o she não precisa nem dizer, né? Terceira pessoa do plural, né? Aí a pergunta que eu estou lhe fazendo é se realmente você está compreendendo isso aí. Você tem dúvida ou não. Vamos tirar um print dessa tela? Então vamos lá. Tira aí. 1, 2, 3 e... Pronto. Então feito então print, agora você já memorizou isso aí. Vamos pegar para a próxima aqui. A próxima tela, ele vai falar um pouco das formas negativas. Bom, a regra das formas negativas é muito simples. Agora nós temos a inclusão ali do verbo auxiliar do e das. Bom,
O verbo auxiliar do e dos, assim como na língua portuguesa, né, o verbo ser, estar são verbos auxiliares, eles podem se comportar como verbo auxiliar, eles não possuem nenhuma tradução, nenhum significado em si, mas eles são utilizados para auxiliar na conjugação verbal, isso na língua portuguesa. Na língua inglesa, eles também são utilizados para auxiliar nessa conjugação, certo? Então você vai observar que não há uma tradução específica desses verbos aí. Tá? Então é necessário que a gente compreenda que eles não têm um significado específico. Tá? Bom, mas de qualquer forma, quando a gente vai montar uma frase na forma negativa, né, a gente deve utilizar então o do e does. Lembra de uns carinhas aí que eles adoram aparecer e que eles querem coisas específicas para eles? São quem? O pessoal da terceira pessoa do singular, né? Que é o tal do he, do she e do it. Pois bem, então se nós temos dois tipos de verbos auxiliares, o do e does, você já sabe que o does é exclusivo para o pessoal da terceira pessoa do singular. E o do é para todo o restante. Dá uma olhada ali. Do é usado com os pronomes I, you, we e they. Já o auxiliar does é usado para o pessoal da terceira pessoa do singular. He, she, it. Certo? Vamos dar uma olhadinha na tabela a seguir, que nós montei uma tabelinha para a gente dar uma olhada com mais calma. Então tá aí, tá? Isso eu já acabei de colocar. Eu queria que você olhasse agora essa tabela especificamente aqui, ó, essa que eu estou circulando aqui. Você pode observar aqui, tá? Que já que nós estamos falando de formas negativas, a gente vai ter que colocar a partícula negativa aqui. E a partícula negativa é o not. Então, o do, que é o auxiliar, obrigatório nas formas negativas, mais a forma not, então ficaria do mais o not. Então, na oração, preferimos fazer uma forma contraída desses dois elementos, do mais o not. Então, o do mais o not vai ficar don't. Vocês estão vendo ali, né? Agora, quando eu for utilizar a terceira pessoa do singular, he, she, it, né? Eu devo utilizar o verbo auxiliar does. Does mais o not vai ficar doesn't. E aí embaixo você pode observar os dois bem grandões ali, né? Então temos ali o don't, que é a partícula negativa para todas as pessoas, menos o pessoal da terceira pessoa do singular. E embaixo nós temos ali o doesn't, que é exclusivamente para o pessoal da terceira pessoa do singular. Dá uma olhadinha aqui ao lado agora vocês vão observar a outra tabelinha, deixa eu apagar aqui, né? Eu vou até mudar de cor aqui. Tá? Vamos botar um vermelhinho para chamar a atenção de todo mundo. Então você pode observar que eu quero que você olhe agora essa tabelinha aqui. Olha para cá. Essa tabelinha aqui, ele vai mostrar justamente o verbo to work, que é trabalhar, certo? Conjugado aí na forma negativa. Ou seja, não são mais orações afirmativas, né? Agora nós temos orações negativas. Dá uma olhadinha ali então. Nós temos ali então I don't work, seria então, tá junto, né? O do mais o not estão juntos, mas há algum erro colocar separado, professor? Botar assim, I do not work? Não há nenhum erro nesse caso, certo? Por que não há erro? Porque, na verdade, não é exatamente um erro, mas existe um hábito muito grande de reduzir as sentenças cada vez mais. E essa redução, preferível aí pelo pessoal que fala língua inglesa, tá? É uma questão cultural. Então, é a mesma coisa, quer ver? Até o exemplo que eu já dei para vocês, quando você pede um copo d'água, você fala, me dá um copo d'água, ou você fala, me dá um copo de água? Dificilmente você vai utilizar a expressão, me dá um copo de água. Você junta, você fez a junção. Mas está errado falar um copo de água? Não está errado. Mas existe um hábito onde as pessoas preferem falar assim. Aqui é a mesma coisa. Algum erro eu falar I do not work? Não, mas o pessoal prefere juntar. Então a gente vai juntar, né? Não vamos discutir muito sobre esse assunto aí. Então dá uma olhada como é que fica ali a conjugação do verbo work na forma negativa. Então, I don't work, depois you don't work, he doesn't. Aí você pode observar que entraram o pessoal aí da terceira pessoa do singular, né? Então, he doesn't work. E aí você observou que o work, o verbo, ele não fica com S, não fica works. Por quê? Porque tem o verbo auxiliar na oração. Então, a gente já aprendeu mais uma coisinha aqui, certo? Que quem bota a moral mesmo aqui
é o verbo auxiliar, porque até mesmo o pessoal da terceira pessoa do singular não recebe o S quando o verbo auxiliar está ali. Por quê? Porque no inglês, ao contrário da língua portuguesa, a gente só deve dar uma noção, né? Apenas uma informação dentro da oração. Se eu quero falar sobre a forma negativa, né? Perdão, se eu quiser utilizar, né? Ou demonstrar que estou utilizando a terceira pessoa do singular, eu tenho o recurso de colocar o S no verbo work, ficando então works, ou utilizar o verbo auxiliar does, né? Já que eu utilizei o verbo auxiliar does, eu não preciso dar o outro indicativo. Então, o verbo fica inalterado. Veja como é que fica. He doesn't work. Depois, she doesn't work. It doesn't work. E depois, volta ao normal. A gente vai utilizar então o do. Olha só. We don't work. You don't work. E they don't work. Simples, né? Vamos dar uma olhada em algumas oraçõezinhas? Tá? Aqui nós temos novamente aí o verbo work, tá? Porém, você pode observar que num dos lados da tabela, nós temos ali o do separado da forma negativa, para mostrar para você como é que fica, né? E do outro lado ali a forma mais usual, que é o do juntinho com o not. Então, don't, doesn't, e assim vai, tá? Professor, eu quero ver agora alguns exemplos. Então, vamos dar uma olhada nos exemplos aqui, tá? Então, olha aí. Então, aí nós temos as formas negativas. Você vai ver, eu vou até tirar um pouquinho a câmera aqui para vocês observarem com mais cuidado e também para você tirar um print, caso queira, né? Então, dá uma olhadinha ali, tá? Então, nós temos ali, I do not live in Brasil. Você pode observar que o do ficou separado do not, né? Já na segunda oração, he does not teach, né? A gente utilizou o does porque estamos usando o verbo, né? Aliás, o pronome da terceira pessoa do singular. Repare bem que essas são as mesmas frases que eu utilizei agora há pouco, né? Depois, na terceira, they don't prefer Italian food. Então, nós estamos usando o do porque o they não é a terceira pessoa do singular. A quarta, já estamos utilizando, então, a terceira pessoa do singular, né? She doesn't watch TV every day. O quinto, não está na terceira pessoa do singular. We do not like to go to the beach during the week. A sexta, nós estamos usando o it. Como consequência disso, a gente vai usar o auxiliar does. Então, it does not push the door when it wants to get in, né? Sétimo, you don't arrive late, certo? Estamos utilizando o you, que é a segunda pessoa e não terceira. Oitava, she doesn't kiss her grandma before leaving. Aí nós estamos utilizando a terceira pessoa do singular, que é o she, e você pode observar que o does está junto com o not, tá? Na forma contraída, né? Então, she doesn't kiss her grandma before leaving. A nona, we does not to go to the gym on weekends, tá? E, finalmente, a décima, também utilizando a terceira pessoa do singular, she doesn't fix her car by herself, né? E aí, compreendeu? Tá tudo tranquilo, tá sabendo tudo? Show de bola, então, né? Vamos para a próxima? Vamos. Professor, o que a gente vai falar agora? A gente vai falar agora das formas interrogativas. A gente já está se aproximando aqui do final, tá? Então, as formas interrogativas é quando eu faço uma pergunta. Existe uma regra geral para interrogativa, que é colocar o verbo, né, na frente da oração. Então, I am a boy. Então, eu colocaria o verbo am no início. Então, am I a boy? E boto o pontinho de interrogação. Existe essa regra aí. Isto no verbo to be. No simple present, ou seja, analisando qualquer outro verbo ali, tá? A gente vai ter também o uso do verbo auxiliar, o do e does. E você já sabe que o do e does são utilizando distintamente, né, dependendo da pessoa. No caso, o does é na terceira pessoa do singular. Então, já sabendo disso aí, você já sabe como é que vai ser o esquema aqui, tá? Professor, sai do meio. Sim, sai. Olha só. Assim como acontece nas frases negativas, os auxiliares do e does são utilizados para formar frases interrogativas no simple present, certo? O do é usado para todas as pessoas, no caso, I, you, we e they, menos a pessoal da terceira pessoa do singular, né? O he, she, it, porque para he, she, it, nós temos o does.
Disso você já sabia desde que a gente estava falando aqui agora há pouco sobre as formas interrogativas, né? Muito bem, um resumo dessa situação aí, dá uma olhada ali. Então, a inclusão do verbo auxiliar do e das mais, né? Aliás, perdão, mais não, você deve fazer o uso dessas expressões dos verbos auxiliares, né, no início da oração. Lembre que eu falei que você coloca o verbo no início da oração, você transformou a oração na forma interrogativa. Aqui, quem vem para frente, no Simple Present, é o verbo auxiliar do ou das. Dá uma olhadinha na tabela para ver como é que a gente faz aí. Vou até rabiscar aqui, tá? Para você dar uma olhadinha, para você saber de que eu estou falando. Estou falando dessa tabelinha aqui, certo? Essa tabelinha aqui tem novamente o verbo to work, sempre estou utilizando o verbo to work, para você ter como parâmetro, você poder conseguir aí comparar, né, as outras orações que eu estava explicando com essa aqui, para você ver a modificação. Você vê que eu utilizei o to work lá na forma afirmativa, onde não tem o verbo auxiliar, né? Na verdade, o verbo é que modifica, ele tem o acréscimo do S. Então, lá nas formas interrogativas, ficava, na terceira pessoa, ficava works, works, works. Já quando a gente estava falando sobre forma negativa, como nós temos o verbo auxiliar na oração, então o work, ele não foi acrescido do S, né? Na terceira pessoa do singular. Aqui na forma interrogativa, ele também não vai receber. A gente vai utilizar, assim, essas expressões que vocês estão vendo aí, o do e das, no início da oração. Então, olha como é que fica ali. Então, no do, na primeira pessoa, do I work, né? Não esquece de colocar o ponto de interrogação ali. Então, do I work, então temos o do iniciando a oração, certo? Na segunda pessoa, do you work, então temos o início também da oração com o verbo auxiliar. Do you work, também perguntando. Na terceira pessoa, que a gente estava acostumado a colocar um S, aqui não vai haver, porque haverá o verbo auxiliar no início. Então, does he work, does she work e does it work, certo? E depois do we work, do you work e do they work, como você já sabia como é que a coisa funcionava. Dá uma olhadinha agora, tá? Nessa telinha que eu preparei para vocês, tá? Aqui nós temos o resumo do verbo work, certo? Com a utilização do do e do das, dependendo da circunstância. Mas essa outra aqui, ela vai deixar claro as mesmas orações que eu já tinha utilizado. Na verdade, eu dei umas modificadas aí, tá? Mas agora utilizando a forma interrogativa. Então, a primeira frase lá em cima, que não está sem um número, né? Mas você sabe que é a primeira, nós temos ali, do I own your money? Então, você pode observar que ele começou com o do, certo? Começou com o do, certo? E aí, por isso, então, uma oração interrogativa. Do I own your money? Eu te devo dinheiro, né? A próxima oração, nós estamos utilizando ali a terceira pessoa do singular, então ele vai começar com o verbo does. Does he teach Spanish at university? A segunda não é a terceira pessoa do singular. Do they prefer Italian food? A terceira, que é então a terceira pessoa do singular, does she watch TV every day? A quarta não é a terceira pessoa do singular. Do we have class on Saturday? Certo? A quinta já temos a utilização da terceira pessoa do singular. Ficou does, né? Temos que utilizar então o does. Does it push the door when it wants to get in? Né? Says, do you arrive late? Também nós temos o do no início da oração. Agora a sequência das últimas três, todas elas a gente está utilizando ali terceira pessoa do singular. Temos o she, o he e o she novamente. Então na sétima, does she kiss her grandma before leaving? Né? Oitava, does he go to the gym on weekends? E o nono, does she fix her car by herself? Muito simples. Tirou o print aí? Vai lá, tira o print enquanto eu apareço por aqui. 3, 2, 1, já. Muito bem. Então, observa aí. Você entendeu o esquema aí, né? E você sabe também que você tem toda a liberdade de me questionar no grupo do WhatsApp ou, de repente, mandar até um áudio aí no particular, tá certo? Vamos dar uma olhadinha no restante aqui. Bom, aqui eu coloquei uma tabelinha, tá? Das respostas curtas, quando você não quer responder completamente a perguntas, né? Então você pode observar que temos o uso ali do do, porque é uma pergunta, né? Então, do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Então a resposta curta tem o uso também do verbo auxiliar,
certo? Então, você não repete o verbo essencial da oração, né? Então, nesse caso, do you like chocolate? Yes, I do, ou no, I don't. Então, a resposta sempre será assim. É yes, o pronome que está se referindo a você, né? A quem está se referindo, e depois o pronome, o verbo auxiliar correspondente. Então, do nas primeiras segundas do singular, primeira, segunda e terceira do plural, certo? E nas segundas, terceiras pessoas do singular, você vai usar o do. Dá uma olhadinha aí. Dá um print também nessa tabelinha, que essa tabelinha é bem bacana, viu? Bora lá. 3, 2, 1. Beleza, né? E aí, na forma negativa, você tem a situação justamente ao contrário. Você tem a partícula negativa, começando a oração, no. Na forma afirmativa, você começa com a partícula afirmativa, né? O yes. E depois você vai utilizar a expressão I, né? No caso, porque estou me referindo a mim, don't, né? Não, eu não gosto de chocolate, certo? E aí você repete essa situação, só que apenas alterando ali o verbo auxiliar. Portanto, nas terceiras pessoas do singular, você vai usar o does, né? Negativamente, ficaria então doesn't. Certo? Tá tudo tranquilo? Tá sabendo tudo aí? Como é que estão as coisas? Hã? Bom, aí a seguinte pergunta que surge aqui para você, né? Você tem aí alguma dúvida? Você compreendeu tudo, né? Bom, se você está com alguma dúvida, você já sabe que você pode entrar em contato comigo, né? Para que a gente possa, então, tirar essas dúvidas aí. A vantagem dessa videoaula é que você vai poder fazer pausas, voltar um pouquinho, printar alguma tela, né? E assistir com calma e com tranquilidade, fazer as suas anotações. Tá certo? Bom, pessoal, é isso aí. A gente vai se encontrar aí numa próxima aula ou na próxima videoaula, tá bom? Até mais, pessoal.